Boa tarde, turma. Bom momento a todos. Nós estudamos durante os anos, né, alguns gêneros textuais, né? E dentro dos gêneros textuais a gente tem os tipos textuais, tá? Que são as narrativas, que são a prosa, que é o romance, tá? Dentro de cada um deles a gente tem um tipo de escrita. Hoje a gente vai falar sobre um gênero específico, o gênero biografia. Tá? Lembrando que a gente já estudou outros gêneros, o gênero jornalístico, a gente já estudou também o conto de fadas, são coisas que a gente vai vendo ao longo das séries, tá? Aqui no livro de vocês, na página 58, a gente tem falando um pouco sobre esse gênero textual, que é muito comum no Brasil, tá? Muito utilizado também, que é a biografia. Essa é um tipo de texto, né, em que o autor narra uma história, a história da vida de uma pessoa ou de várias, ou de um personagem. De um modo geral, as biografias contam a vida de alguém depois de sua morte, mas isso vem mudando. Elas podem ser uma narração oral, escrita ou visual dos fatos ocorridos em várias fases da vida de uma pessoa ou de um personagem. A modalidade autobiografia é um tipo de biografia também, mas refere-se ao texto que o próprio narrador ele fala sobre a sua vida, tá? De uma maneira documental ou ficcional também pode ser, né? Tá, tia, mas o que isso quer dizer? Vejam bem, a biografia, gente, ela é um gênero textual utilizado justamente como memória, tá? E para manutenção de informações e do legado de diversas pessoas. Hoje em dia a gente tem a biografia conhecida da Malala, a gente tem do Barack Obama, do Fidel Castro, de diversos personagens da história mundial, tá? A gente tem acesso a essas biografias e também nós já tivemos há muito tempo atrás, porque graças a essas biografias, que não eram construídas do jeito que são hoje, mas que também serviram como documentação histórica para que a gente soubesse da vida, da obra, do trabalho e do desenvolvimento social de diversas figuras marcantes da história. Mas não é só aquelas figuras grandiosas, né, conhecidas, que têm uma biografia. Todos nós temos uma biografia, tá? É a nossa história de vida. Às vezes a pessoa levou uma vida simples, né? Mas ainda assim conta-se a história dessa pessoa. Quando a gente fala de gênero textual, a gente está falando desse gênero que tem a função de narrar a história de um personagem ou de uma figura, de uma pessoa, de uma personalidade, certo? A gente pode falar o quê? Sobre a presença e a importância dessas pessoas no mundo ou em determinadas áreas. Existem aqueles que foram marcantes na área da ciência, da matemática, do exército, de guerras, políticos, em diversas modalidades. E também temos os artistas, né? Como eu mesmo falei para vocês, aqui no Brasil a gente tem várias biografias e existe também uma cultura de contar segredos das pessoas e contar assuntos polêmicos, porque de uma certa forma é aquilo que vende, né? Que as pessoas querem vender livros, elas querem que seus livros sejam comprados e pagos. Então elas acabam escrevendo esse tipo de texto que chama mais atenção. Porém, o que a gente não pode perder de vista numa biografia são alguns pontos que são necessários para que a gente conheça a história dessa pessoa e o legado. O que é legado? Façam pesquisa e depois vocês vão me dizer o que é legado, que é um momento importante, né, que a gente tenha em mente sobre algumas pessoas. A biografia, ela é uma narrativa não ficcional que busca reconstruir fatos mais relevantes da vida de uma pessoa ou de um personagem. Por que é não ficcional? Porque a gente vai contar situações que aconteceram exatamente da forma como essa pessoa viveu, tá? A gente tem alguns filmes de biografia também. A gente tem o filme do Malcolm X, a gente tem filme da Rainha Elizabeth, a gente tem filmes diversos. Se vocês procurarem biografia e aí vocês coloquem o nome da pessoa lá, vai aparecer essa biografia, tá? Então, algumas personalidades, né, tanto do campo cultural, né, que é artistas de música e etc., e de televisão, quanto de pessoas importantes para a história, tá?
E aí a gente fala que essa história ela é não ficcional porque é baseada em fatos, tá, gente? Ficção é aquilo que é inventado, não é que seja uma mentira, mas ficção ele está relacionado a uma obra criada para aquele objetivo. Quando a gente fala de ficção, a gente está falando de algo que é notoriamente irreal, mas que ninguém tem a intenção de fazer com que aquilo se torne uma realidade, tá? Então, a biografia ela narra os fatos mais relevantes da vida de uma pessoa ou de um personagem. Por que um personagem? Porque pode ser um personagem real, tá? Um personagem, por exemplo, vou falar sobre Nelson Mandela, que foi uma personalidade, um sul-africano muito famoso que lutou pelos direitos dos negros africanos durante as décadas de 60, 70. E ali a gente tem várias informações a respeito dele. E ele é uma pessoa real, apesar de toda essa aura de heroísmo e de tudo que aconteceu com ele para que ele se tornasse essa figura tão conhecida, tá? Mas aí a gente pode falar também sobre um personagem ficcional. Se eu for contar, por exemplo, a história do Batman, ele tem uma biografia, tá? Mesmo ele não sendo uma pessoa real, mas ele tem uma história, o que algumas pessoas chamam nos meios audiovisuais de background, tá? Que é a história regressa, a bagagem, a história de vida dele. Então, a gente sabe o quê? Que o Batman, ele é milionário, ele é filho da Martha Wayne com o pai dele que todo mundo conhece, a história e tudo mais. Então, a gente sabe que ele perdeu os pais quando ele era muito, muito jovem, e aí ele foi criado pelo Alfred. Então, mesmo ele não existindo na vida real, essa pessoa não existir, né, pessoalmente, mas o personagem, ele tem uma biografia, que é o que cria toda a ficção ao redor dele, ok? E pode ser também sobre aqueles personagens históricos, né, que alcançou uma fama por meio de suas ações. A narração ela é em terceira pessoa. As pessoas do discurso eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, se eu estou contando a história de uma outra pessoa, então eu vou usar sempre os verbos e a narração em terceira pessoa, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando de uma outra pessoa, tá? No caso, ele, ou eles, ou ela, ou elas. E ele busca reconstruir cronologicamente as principais realizações do biografado. Cronologicamente é o quê? Que vai seguir uma ordem cronológica, uma ordem temporal. A gente vai começar pela infância, contar como é que foi a infância dessa pessoa, como é que foi a vida dela, como foi a adolescência, se for relevante a vida dela na escola, se for relevante também se estender nesses pontos. E aí, posteriormente, vai chegar na vida adulta até contar o que aconteceu nesse exato momento. Tem uma biografia que é bastante famosa, que é da Anne Frank, que, na verdade, é baseado num diário que ela escreveu enquanto ela estava escondida dos nazistas, né, num porão. Então, a gente tem ali a história daquela menina contada pelo próprio ponto de vista, mas ali ela escrevia um diário. E aí, a partir desse diário, criou-se um livro de biografia, porque o diário mistura coisas que a gente sabe hoje sobre a vida dela e coisas que ela contava naquela época. Então, é importante também que vocês anotem esse nome e pesquisem sobre ela. Além disso, os verbos eles geralmente são usados no passado. E há a presença de pronomes pessoais e possessivos e de marcadores temporais. Vejam bem. Primeiro, os verbos eles são usados no passado. Por quê? Como a gente está falando sobre verbo, a gente está falando sobre coisas que aconteceram na vida dessa pessoa. Anne Frank, quando, com 14 anos, viveu naquele bunker escondido. Então, os verbos ali vão estar relacionados à época que ela viveu. Então, também devem estar no passado. Aí a gente tem o quê? Presença de pronomes pessoais e possessivos. E os marcadores temporais. Na sua infância, porque marcadores temporais está indicando quando foi que aquilo aconteceu, para que a gente se localize cronologicamente, tá? Na infância, na adolescência, naquela época, durante aquele período, no ano de não sei quanto, tá? Então, tem que ter esses marcadores temporais para que a gente saiba de que período da história essa pessoa está contando a história. Tá? Você está contando uma história da atualidade, você está contando do passado, de quando ela era criança, ou de quando ela estava na escola, qual foi o seu primeiro período na escola, etc.
A biografia, ela é destinada para um público específico, tá? Mas que pode ser qualquer pessoa, tá? Se eu me interesso, por exemplo, pela vida da Malala Yousafzai, aí eu vou atrás a respeito dela. Então, existem várias biografias a respeito da vida dessa menina, tá? Que está viva, que está produzindo, que está estudando. Mas também existem aquelas biografias que é a respeito de pessoas que já morreram e que são marcantes para a história. O caso, por exemplo, como eu já citei anteriormente, do Nelson Mandela, caso da Clarice Lispector, escritora brasileira, caso de diversos cantores de samba brasileiro, os historiadores que fundaram os primeiros grupos de Bumba Meu Boi. Todas essas histórias elas têm uma importância para cada grupo. Por exemplo, se eu quero saber sobre a cultura popular maranhense e os grupos de Bumba Meu Boi, eu vou pesquisar a respeito disso, então vou encontrar biografias a respeito dessas pessoas que iniciaram isso lá no período pós-escravização, que aí desenvolveram essa manifestação cultural. Então, existe toda uma gama, né, de manifestações e um público que vai pesquisar a respeito daquele assunto que lhe interessa. Tá? No caso, vocês podem procurar, por exemplo, a biografia de algum escritor, do Stan Lee, que criou diversos personagens da Marvel e da DC também. E ali a gente tem, né, toda essa gama de histórias, tá? Ela destina-se geralmente a pessoas interessadas na história de vida de personagens e pode ser publicada no formato livro, tá? Que a gente tem diversos livros a respeito de uma pessoa só. Aqui mesmo no Brasil a gente tem biografias sobre o Caetano Veloso, sobre o Chico Buarque, sobre o Lula, sobre o Sérgio Moro, diversos personagens da história recente e da história do nosso passado também, tá? Então, se você se interessa pela vida de alguém, você pode pesquisar a respeito desse personagem, tá? Quando ela é relativamente extensa, quando tem-se muito a falar a respeito dessa pessoa, a gente tem o formato livro, tá? Que tem várias páginas e vários momentos marcantes da vida dessa pessoa. E pode ser também em forma de homenagens, em revistas e em páginas da internet. Nós sabemos que existe o Google Wikipedia, como vocês preferirem chamar. Na Wikipédia, se você clicar, digitar o nome de qualquer pessoa razoavelmente conhecida, né, famosa, seja lá em que meio, vai aparecer ali uma biografia a respeito dela. Se essa pessoa tem uma fama grande, um legado a ser contado, toda uma história, aí às vezes tem vários tópicos a respeito dessa pessoa. Às vezes a gente não encontra quase nenhum, né? Tá lá só o nome, onde nasceu, os pais e coisas simples, mas praticamente todas as personalidades, entre aspas, né? Porque a gente tem, por exemplo, ex-BBBs, né? Que são pessoas comuns e que ganham alguma fama. E aí eles também têm um perfil apresentado lá, que é uma biografia, mas é uma mini biografia, porque aí só conta a vida dessa pessoa de uma maneira bem específica e bem enxuta, tá? A atividade que eu preciso que vocês façam é que vocês analisem alguma biografia, tá? De alguma pessoa marcante, e aí eu vou indicar alguns nomes para que vocês pesquisem a respeito dessas pessoas e vocês vão escolher entre esses personagens, tá? Personagens da história do Brasil e do mundo, para que vocês falem a respeito deles, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, fazer questionamento lá, e aí a gente vai construir essa atividade. Lembrando que a estrutura, gente, é aquela simples, introdução, tá? Que você precisa ali apresentar dados históricos, data, o nome dos pais, o nome da pessoa, onde ela nasceu, em que ano nasceu, se tinha irmão, se não tinha, essas coisas. E aí, depois, no segundo parágrafo, você pode ir desenvolvendo a história dela, por que que ela é famosa, por que que essa pessoa é conhecida, por que que ela ficou marcada na história e etc. Tá bom? Aí, no final, você conclui contando, fazendo um apanhado geral de tudo que foi dito anteriormente. Certinho? Então, é isso. Boa tarde a todos e até a próxima aula.